no livro de 1 Reis, e hoje a gente encerra esse ciclo de 5 versículos ou 5 trechos de reflexão aqui no livro de 1 Reis. Lembrando que 1 Reis é composto por 22 capítulos. Nós começamos a falar sobre Saul, depois Davi, Salomão. Hoje a gente vai encerrar sobre Salomão. E eu quero lembrar você, ontem eu fiz essa pergunta, né? Quais foram os 4 ou 5 primeiros reis de Israel? Então nós temos Saul, Davi, Salomão, o filho dele, Roboão, que aí vai ficando menos conhecido, né? Roboão, e depois, por conta do pecado de Salomão, infelizmente, nós temos a divisão do reinado, e uma parte desse reinado ficou com Jeroboão. Aliás, o reino de Israel ficou com Jeroboão, é isso? Israel com Jeroboão e Judá ficou com Roboão. Então nós temos aí essa sequência. Hoje o tema é o erro de Salomão. Eu acredito que pouco se fala sobre essa falta, esse afastamento de Salomão no final de sua vida. É algo muito triste de nós vermos, mas que nós precisamos lembrar. O próprio Salomão disse que o fim das coisas era melhor do que o começo delas. E talvez esse momento, esse trecho de sabedoria, foi algo que ele esqueceu, que ele deixou escapar, e infelizmente ele se afastou da presença de Deus. Mas, como todo problema que se tornou algo gigante, não começou gigantesco, né? Começou como algo pequeno. Eu vou ler o texto e a gente faz uma breve reflexão sobre 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou-se com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Ou seja, é até um dos provérbios de Salomão que as más companhias corrompem os bons costumes. Vejamos que são orientações atribuídas a Salomão que ele mesmo, infelizmente, ignorou ou tropeçou nessas orientações. E claro, havia uma ordem explícita de Deus que o povo de Israel não se casasse com pessoas que não fizessem parte do povo de Israel, ou seja, que não temessem a Deus, que não fossem povo escolhido de Deus. Versículo 3. Salomão casou-se com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Olha como o texto deixa claro que esses relacionamentos que Salomão teve o afastaram da presença de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estranhos. Aliás, deuses estrangeiros. Ou seja, ele se tornou um idólatra, e é um dos pecados mais abomináveis na presença de Deus. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Olha essa repetição, né? Uma característica dos textos hebraicos. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Eu vou encerrar aqui por conta do tempo. Salomão não só se afastou da presença de Deus, como ele patrocinou um dos sacrifícios mais terríveis que nós vemos na Bíblia, que é o de crianças, né? Então, o deus de Moloque, o sacrifício que era oferecido era o de
crianças, e a Bíblia mostra que Salomão construiu um templo para esse propósito. Meu Deus, que coisa terrível. E é isso que o pecado faz. Finalizando a nossa reflexão, a minha oração é que Deus nos preserve, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecer fiéis até o fim da nossa caminhada. Você que conhece a Cristo, você que tem buscado viver na presença de Deus, não precisamos ter medo do inimigo. Nós precisamos, primeiramente, conhecer a Deus cada vez com mais intensidade, com mais intimidade, e nos afastar do mal, nos afastar e observar cada mandamento do Senhor. Era muito simples para Salomão, era só ele não casar com pessoas que não fossem servas de Deus, era só isso que ele tinha que fazer. Tenho certeza que o próprio texto bíblico vai dizer que havia mulheres lindas entre o povo de Israel. E para que ele foi escolher justamente a desobediência? É só um exemplo que eu estou dando, né? Então nós temos na presença de Deus coisas maravilhosas para usufruirmos. É só você e eu obedecermos a Deus todos os dias. Essa é a minha oração, que o Senhor nosso Deus nos ajude a permanecer na presença dele todos os dias de nossa vida, porque haveremos de prestar conta dos nossos atos. Que Deus te abençoe. Quero te convidar também a seguir o nosso perfil aqui no TikTok, a se inscrever aqui no YouTube, porque nós estamos caminhando e refletindo na presença de Deus e naquilo que promove a verdadeira sabedoria em nossos corações.